Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que vocês vão estar vendo esse vídeo, né? Mas aqui, né? Para quem não me conhece, meu nome é Cida e eu tô aqui mais um dia para conversar mais um pouquinho, né? Na minha terapia diária. Pessoal, para mim, como eu já falei em outros vídeos, isso aqui é como se fosse uma terapia. Eu gosto muito de estar aqui conversando, ligar a câmera e ficar aqui falando, para mim tá me fazendo um bem danado. Hoje o vizinho resolveu ligar o som dele, tá lá escutando. Eu espero que não dê direitos autorais aqui. Eu vou tentar minimizar o máximo possível, porque eu preciso gravar o vídeo e o vizinho tá bem animado hoje, desde cedo. Então, gente, como eu falei no meu vídeo anterior no vídeo que eu falei sobre a artrite reumatoide, ali eu falei que eu tava bem largada, né? Que eu tava num relacionamento tóxico. Eu ia falar abusivo, mas pode ser que seja também, mas um relacionamento tóxico, né? Improdutivo, né? Um relacionamento totalmente improdutivo, que não me levava para lugar nenhum, que não me dava segurança, não me dava estabilidade, não me dava proteção, não me dava nem carinho, nem amor, nem atenção, né? Um relacionamento que só sugava o meu ser, né? Então, eu fiquei pensando, né? Como que eu fiquei 11 anos num relacionamento desse? E a resposta é que eu não sei. Gente, é complicado saber isso, falar sobre isso. E eu sei que muitas mulheres estão passando por isso. Você vai... Chega uma hora que você liga o automático e você só vai, né? Só que, gente, a gente tem que estar num lugar onde a gente se sinta bem, onde a gente esteja sendo completada, né? E não num lugar onde só tiram coisas de você, né? Só tiram sua energia, sua paz, né? Sua tranquilidade, suas noites de sono. Não, gente. A gente tem que parar com isso. Só que eu fiquei 11 anos, então, assim, quando eu vejo uma pessoa vivendo isso, eu não tento julgá-la, eu tento olhar para ela com os meus olhos de como eu era. Que talvez ela esteja passando pelos mesmos problemas que eu. E se é uma pessoa que eu conheço, que eu possa conversar, eu converso, né? Não vou incentivar ninguém a se separar, mas a gente tem que incentivar as pessoas a procurarem estar bem, né? E nem que seja procurar uma ajuda psicológica, né? Para saber o porquê que você está aceitando tudo aquilo, né? Às vezes a pessoa que está com você, às vezes, não sempre, às vezes, a pessoa que está com você, ela não sabe que tá te deixando mal. Às vezes ela teve uma criação onde ela viu a mãe dela sendo tratada daquele jeito, pelo pai, e aí ela só segue o fluxo. É claro que hoje em dia tem muita informação. Hoje em dia
Você liga a TV, você abre aqui o celular, você vê as notícias, você tem muita informação do que é um relacionamento tóxico, do que é um relacionamento abusivo, e você também tem uma consciência de que muita coisa que você faz não tá legal, não é verdade? Mas mesmo assim, a gente ainda se pega fazendo. Então, às vezes é bom a gente procurar uma ajuda psicológica para entender a nós mesmos e entender a pessoa que está com a gente, né? E pesar na balança, né? Eu fiquei 11 anos nesse relacionamento, mas eu sempre pesei na balança. Enquanto estava equilibrado, eu continuava, porque eu tinha 2 filhos com essa pessoa. E eu cresci com um pai, o relacionamento dos meus pais também não foi legal. Meu pai era abusivo com a minha mãe. E ele não era um presente, né? Meu pai vivia na rua, né? Não ligava pra gente. Então eu senti muita ausência dele. E eu não queria que os meus filhos vivessem isso. E também, mesmo quando minha mãe separou do meu pai, eu já era grande, eu já tinha, acho que lá para os meus 16, 17 anos, quando minha mãe separou do meu pai. Porém, eu tinha acho que 17 anos. 17 para 18 anos, quando minha mãe separou do meu pai. Então, né? Só que eu não tinha madureza nenhuma. Hoje tem algumas meninas de 18 anos que já tem eu olho assim e vejo que elas têm a mente bem mais madura do que a minha, naquela época. Então, mesmo com essa idade, quando minha mãe separou do meu pai, eu senti muito. Eu sabia que tinha sido melhor para nós, para nossa família. Eu sabia que tinha sido melhor, mas eu senti muito. Porque eu queria uma família. Eu queria uma família unida. Pai, mãe, filhos, né? Almoçar, aquele almoço de domingo. E então eu senti isso. E eu queria uma coisa que eu nunca tive. Então, eu ficava com aquela mistura de sentimento dentro de mim. Nunca condenei minha mãe por isso, muito pelo contrário. Eu apoiei totalmente a separação deles, porque foi muito melhor pra gente. Mas é que eu não queria que meus filhos passassem por isso. Então eu fui pesando na balança. Enquanto estava na minha cabeça equilibrado, eu ia segurando as pontas. Porque eu queria que os meus filhos tivessem um pai. Né? Só que esse pai, ele estava mais sendo um filho para mim do que um pai para os meninos. Ele estava mais sendo um irmão para os meninos. O negócio dele era só brincar com os meninos. Né? E me dava muita dor de cabeça. Então era um filho. Então eu falei, não. Aí chegou o meu momento que eu falei, não, agora chega, porque não dá mais. Não, né? Eu tô com uma pessoa, eu procurei um relacionamento para evoluir junto com a pessoa, né? E para crescer junto com a pessoa e para buscar algo melhor para nós e dividir as coisas, né? E eu tava levando tudo sozinha. E se eu continuasse naquele relacionamento, em vez de eu subir, eu ia descer. Eu era descendo, ladeira abaixo, só derrocada. Então eu falei, não. Chegou a hora, né? E assim, não foi fácil a separação. Assim, acho que não foi conturbada, ai meu Deus. Mas ele não aceitou muito, assim, sabe? Foi meio que forçado, né? Só que ele foi. Graças a Deus, ele me deixou. Graças a Deus, ele foi. E quis voltar algumas vezes, né? Mas eu fui firme ali, falei, não, né? Se você melhorar,
mas não melhorou, não vi melhora nenhuma, então não. E graças a Deus ele me deixou e infelizmente também deixou os meninos, porque enquanto ele era o pai, enquanto ele estava dentro de casa, né? Ele estava ali com os meninos. Quando ele saiu, esquece os meninos. Ele veio ver umas 2, 3 vezes e já vai fazer 3 anos que a gente separou e o ano passado mesmo ele viu os meninos 2 vezes no ano inteiro. Então, assim, as crianças sentem. Eu fico com o coração, assim, apertado por eles, mas também foi melhor para nós. Eles sabem que foi melhor para eles, para nós, porque era muita briga, era muita discussão. Então, eles sabem. Então, eu fico, quando eu vejo alguém num relacionamento assim, eu fico pensando que a pessoa, ela tá procurando ali algo de bom ainda naquele ser, né? Que ele melhore ou que ela melhore, que um dia dá um start na pessoa e a pessoa fala, poxa, o que eu tô fazendo da minha vida, né? Vou melhorar meu casamento, vou salvar meu casamento, vou mudar isso. Então a pessoa, ela tá sempre pensando que o outro vai mudar. E aí cabe a nós analisarmos, né? Se realmente a gente tá remando contra a maré, se a gente tá sozinha naquilo ali, ou se é só alguns ajustes que precisa fazer, ou se tá tudo perdido. Cabe a nós olhar isso, mas às vezes a gente não consegue. Então a gente precisa de uma ajuda de fora, né? De uma ajuda extra. Então, aqui mesmo no YouTube tem muitos vídeos de autoajuda, muitas pessoas que incentivam a gente, que nos ajuda a ver quando que o relacionamento tá abusivo, quando que não tá, quando que dá para melhorar, até que ponto que você pode ir. Isso é muito bom, né? Mas é sempre bom a gente procurar a ajuda de um psicólogo, né? Fazer terapia, né? Procura uma ajuda de fora, porque vê os exemplos dos outros, né? E hoje em dia também tá muito perigoso, pessoal. Às vezes a gente tá num relacionamento muito abusivo e a gente não percebe que aquilo ali pode se tornar, aquele relacionamento pode se tornar a nossa prisão e a nossa cova. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Como eu falei já em outro vídeo também, eu vejo muito assisto o canal do Beto Ribeiro, né? E a gente vê as notícias, né? De feminicídio, né? Quantos feminicídios, quantos acontecem pelo Brasil afora, né, pessoal? E todos eles, o que acontece? A mulher ou o homem estava onde? Num relacionamento abusivo, num relacionamento tóxico, né? E a gente não vê os sinais. A maioria de nós não vemos os sinais. Teve uma vez que o pai dos meus filhos, ele gritou comigo. Gritou assim de uma forma que ele nunca tinha feito antes, né? E eu falei, não. Ele ficou nervoso sem motivo e gritou assim de uma forma assim violenta, né? Então aquilo ali fez eu falar, não, né? Tem algo de errado, né? E aí você vai observando todos os sinais que a pessoa está demonstrando. E nessa parte a gente tem que agir com muita cautela, né? Porque tem muita coisa em jogo, né?
E a gente tem que agir com muita cautela. E temos que ser muito sábios. Porque é onde a gente pode, ali é onde pode estar demarcando, né? Se dali para frente a gente vai seguir ou se a gente vai retroceder, ou, entendeu? O que vai acontecer, né? Então, dependendo dos sinais, a gente tem que acender o nosso alerta, né? É difícil, mas principalmente se a gente tá cega, né? Tá apaixonada. Mas uma coisa, pessoal, que a gente não pode deixar é de se gostar. Porque quando a gente para de se gostar, de se amar, de nos valorizar, aí a gente deixa o outro dominar a gente. A gente deixa o outro decidir as coisas pela gente. O que é melhor, o que não é. Pra ele, né? Que ele fala que é melhor pra nós. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. E muito do que aconteceu comigo, né, veio por conta desse relacionamento, dessas coisas que eu sofria no casamento, assim, porque assim, eu não era maltratada, né, fisicamente. Teve esse grito aí que ele deu, que já eu fiquei alerta, mas o maltrato dele era de outra forma, né? Passava a noite fora de casa, né? Não cuidava não era provedor. A responsabilidade da casa era toda minha, embora ele trabalhasse. Então, essas coisas... Mas no começo não era assim não, pessoal, né? No começo é uma coisa, aí depois que ele acha que já tem você nas mãos, aí eles começam a botar as garrinhas de fora, né? É isso. Então, comigo foi assim. Então, eu fico pensando assim, como que a gente deixa, né, isso acontecer, né? É a partir do momento que a gente para de gostar de nós mesmos, para de nos valorizar, e aí a gente vai o quê? Falar. Outra coisa, a gente tem medo de ficar sozinha, muito medo de ficar sozinha, com 2 filhos para criar. E é muita responsabilidade, dá um frio na barriga, mas a gente precisa criar coragem. E outra, a gente tem que contar também com os nossos amigos. A gente tem que ter uma rede de apoio. Então, quando a gente tá assim, no relacionamento, a gente não pode deixar a nossa família pra lá. Qualquer relacionamento. A gente não pode abandonar a nossa família. Às vezes a gente casa e vai morar bem longe da família. Tudo bem, você quer uma privacidade, você quer manter uma distância, mas não fica longe da família assim. Sempre mantenha contato, sempre liga, sempre manda mensagem, principalmente de áudio, né? Sempre esteja conversando com a sua família, né? Sempre não vire as costas para sua família, porque no momento que você precisar, é ela que vai estar ali te ajudando, né? Não despreze seus amigos, né? Tem gente que depois que entra no relacionamento abandona os amigos, esquece dos amigos, fica só com o cara ou com a esposa, com a mulher, com os amigos dele ou dela. Tá errado, pessoal. Tá errado. A gente tem que continuar assim com as nossas amizades. É claro que de uma forma diferente, né? Mas a gente não pode abandonar os nossos amigos.
por conta de nenhum relacionamento, né? Porque depois o relacionamento acaba e aí você fica sem relacionamento, sem amigo, deu as costas para a família, fica sozinho, né? Ou então quando você precisar, você não vai ter ninguém. Então eu tive uma rede de apoio, minha família me apoiou, minha mãe sempre me apoiou, meus amigos me apoiaram muito. E aí eu consegui. E Deus, né, pessoal? Sempre pedindo a orientação e a ajuda dele. E aí a gente consegue. Bom, pessoal, era isso que eu queria falar. Sentei aqui porque eu fiquei pensando, né, como é que eu cheguei nesse ponto que eu cheguei. E eu sei que tem muitas mulheres aí que estão vivendo isso também. Então, é só um incentivo para vocês parar, pensar, né? Se tá bem, se vale a pena, né? Tentar consertar alguma coisa ou, né? Se alguns ajustes precisa ser feito, tanto da parte de um quanto da parte de outro, ou se você realmente está precisando cair fora. É isso. Bom, espero que vocês tenham curtido esse papo aqui e espero vocês no próximo vídeo, pessoal. Deixa o joinha aí pra mim, tá bom? Tchau, até o próximo vídeo.